Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje vamos falar sobre cerrado, que é um assunto aí que interessa para muita gente da área ambiental e para todo mundo que se interessa por vegetação, para saber um pouco mais sobre o que é o cerrado, a sua importância, os riscos que corre o cerrado com relação à expansão da agropecuária e nós vamos decorrer todos esses assuntos hoje, tá bom? E eu tô aguardando aqui a entrada do nosso convidado hoje, tá? Que é da ONG Guardiões do Cerrado, o Douglas. E vai ser realmente uma live muito interessante hoje, pode ter certeza. Aí o Douglas já entrou aqui, já vou convidar ele. Legal. Aí, Douglas, entrou aí? Tá me ouvindo? Direto? Tudo bom, Tudo Douglas? bem, Celso? Certo. Olá. Aí, ó, o Deixa eu pessoal já aumentar você começou. aqui. Aí, deixa eu enquadrar aqui melhor aqui também. O Douglas acabou de entrar aqui, nós vamos começar. Aí o pessoal já está entrando também. O pessoal que sempre segue a gente aqui. E hoje, Seja sem dúvida, bem-vindo a sim. todos. Bom, Douglas, primeiro, lógico que eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui para falar um pouco desse assunto tão interessante que é o Cerrado. Tá? Eu tenho certeza que vai ser muito legal hoje, tá? Aí, ó, o seu projeto Ciliar, que a gente já fez uma live com eles também. Tá entrando o pessoal aí, já tá bem movimentada a sala já. Douglas, primeiramente eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Primeiramente, cara, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aí de falar sobre o Cerrado, um bioma aí que é pouco conhecido. E meu nome é Douglas, eu sou formado em turismo e tenho uma especialização em ecoturismo, tenho mestrado em biodiversidade animal e atualmente eu estou no doutorado também em biodiversidade animal, né? E eu Sim, faço parte da Associação Guardiões do Cerrado desde 2011. Sou membro desde 2011, fui um dos membros fundadores. que legal. E a minha área de pesquisa é mais na área de conflito humano-fauna, né, voltado para o monitoramento de fauna e busca de soluções para mediar esses conflitos, do que pode ameaçar a biodiversidade do Cerrado. Sim, que muito legal. Cara, assim, então, Douglas, para a gente começar, já que o pessoal já tem bastante gente aí que já está participando da live, eu queria que você falasse um pouco sobre o Cerrado, por favor. O que você pode falar com relação às características do Cerrado, o que é o Cerrado, entendeu? O que ele engloba, né? Onde ele está presente no Brasil? O que você pode falar para a gente aí? Ó, inclusive a Mata Ciliar aqui, ó, acabou de falar, a nossa amiga aqui, que é o bioma predominante em Minas Gerais, tá? Então já pode introduzir um pouco aí sobre o Cerrado, por favor. Certo. Bom, talvez eu seja redundante para alguns, mas eu vou começar bem do basicão para a galera se inteirar, bem todo mundo, às vezes, quem não conhece a fundo o Cerrado, poder acompanhar a gente. Bom, o Cerrado é um dos 6 biomas brasileiros, né? E o Cerrado, ele é o segundo maior deles, só está atrás da Amazônia, né? Então ele é o segundo maior bioma. Hoje o Cerrado ele tem aí um pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso representa aí praticamente um quarto do território do Brasil. Então um quarto Sim, do território do Brasil é o Cerrado. E ele é esse bioma central do Brasil. E essa posição centralizada dele dá uma característica para o Cerrado, que é o Cerrado é vizinho de outros 4 biomas, né? O único bioma que o Cerrado não tem divisa é com o Pampa. Mas o sim, Cerrado faz divisa com a Amazônia no norte, com a Caatinga no nordeste, com a Mata Atlântica em boa parte do Cerrado e com o Pantanal também
na parte sudoeste do Cerrado. Então o Cerrado ele faz essa divisa com os outros biomas, está no centro do Brasil. Então, embora o Cerrado ele está aí cobrindo 1/4 do território nacional, mas o Cerrado abriga 1/3 da biodiversidade brasileira. Então, 1/3 da biodiversidade brasileira está aqui. E 5% de toda a biodiversidade mundial também está abrigado no Cerrado. Isso pode parecer pouco, mas não é, né? É muito, 5% é bastante. E por abrigar uma biodiversidade tão rica, o Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo. O Cerrado é um bioma de formação predominante savânica. Embora o Cerrado tenha algumas formações florestais, como o Cerradão, a Mata de Galeria, as vegetações ripárias, Mata Ciliar, o Cerrado tem essas formações florestais também, mas a predominância é das formações savânicas, que são formações com árvores espaçadas, baixas, caules retorcidos, né? Então não é uma vegetação florestal, aquela vegetação que forma dossel, como é a Amazônia, como é a Mata Atlântica. Então o Cerrado é uma formação savânica, e é a savana mais rica do mundo, a mais biodiversa, né? Então inclusive, você falou dessa biodiversidade, eu vou entrar naquilo que a gente conversou anteriormente, que eu queria que você falasse da riqueza, desde da vegetação herbácea do Cerrado até a vegetação de maior porte, para o pessoal entender um pouco isso, entendeu? Também, Douglas. Certinho. Bom, é o seguinte, o Cerrado, ele tem diferentes fitofisionomias. O que essa palavra estranha quer dizer? Fitofisionomia é tipos de vegetação, né? Então o Cerrado é um mosaico de vegetações diferentes. Você pode chegar numa área de Cerrado e ver naquela mesma área, no que você olhar ao redor, você pode ver ali 4, 5, até mais formações diferentes. Você pode ver uma mata, uma florestal ali, uma formação florestal acompanhando um curso d'água, que vai ser essa formação que você falou, da vegetação mais alta. Mas você vai ver também a formação savânica, que é as formações com árvores retorcidas mais baixas. E você vai ver os campos, né, as formações campestres do Cerrado. O que é as formações campestres do Cerrado? São áreas de capim. Só que não capim de braquiária, capim exótico. Capins nativos do Cerrado. Você vai ver vastas áreas de campo. Então nós temos os campos limpos, que é aquele que você olha e não tem nenhuma árvore, é só capim mesmo, ali o capim nativo, com um ou outro arbusto pequeno. Mas você tem também o campo sujo, que é o campo também que tem capim e uma ou outra árvore no meio. Essas formações campestres deu, inicialmente, lá atrás, quando viam um cerrado, tido como um bioma pobre. Olhava, só tem capim aqui. Só que aquele capim que você está vendo ali, se você olhar mais de perto, ali vai ter uma diversidade imensa de plantas, de flores, de pequenas plantas, que são endêmicas do Cerrado e que são espécies que só ocorrem ali, naquelas partes do Cerrado. Então, muita planta hoje endêmica do Cerrado é ameaçada por isso, porque elas não são, às vezes, notadas. Então, todo ano você vai ter aí, se você procurar na literatura da botânica, diversas descrições de novas espécies de plantas. Tem muitas plantas que a gente nem conhece ainda, porque são plantas que ocorrem ali, no meio daquele campo limpo, que você olha e não dá nada, chega lá tem uma plantinha ali, que é uma planta super rara. Muitas dessas têm propriedades importantíssimas, seja medicinal, seja alimentícia, etc. Então, assim, tem ali a gente tem uma riqueza escondida, que a gente nem conhece e que nós estamos queimando e desmatando todos os anos antes de conhecer, né? Então o Cerrado tem essas formações. Outra formação do Cerrado que é extremamente importante são as veredas. O pessoal que estiver acompanhando às vezes já viu que são formações que você olha uma baixada e você vai ver lá vários buritis, né, que são aquelas palmeiras com as folhas abertas, assim, aquelas palmeiras altas que são abertas, aquilo é um buriti, e aqueles buritis vão acompanhando um curso d'água que está ali no subsolo, a gente não está vendo, geralmente eles só afloram ali na época mais cheia, de período de chuva, mas essas veredas são extremamente importantes para os cursos d'água do Cerrado, para a manutenção da água no Cerrado, né? E essa questão da água é uma característica extremamente importante do Cerrado. Alguém que está assistindo a gente já pode ter ouvido dizer que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Por que falam que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil? Porque as nascentes dos principais rios
das Então, bacias hidrográficas da América do Sul, não estou nem dizendo do Brasil, da América do Sul, nascem aqui. Né? sim, O Rio São Francisco, que nasce em Minas e corre para o isso, Nordeste. O São Francisco é vital para abastecer a população do Nordeste. Então sim, ele nasce em Minas, nasce no Cerrado. Rios da Bacia Amazônica nascem no Cerrado, o Rio Araguaia, o Rio Tocantins, corre para a Bacia Amazônica, nasce no Cerrado, são rios importantíssimos também. Nós temos rios que nascem no Cerrado e vão para a Bacia do Prata, através da Bacia do Paraná, por exemplo, né, que são os rios ali, o Paranaíba, tal, esses rios abastecem os grandes centros do Brasil, Paraná, São Paulo. Então você tem ali milhões e milhões de pessoas em áreas urbanas que dependem desses pequenos cursos d'água que estão brotando aqui no Cerrado. sim, E, para o outro lado, nós temos os rios da Bacia do Paraguai, que são os rios que abastecem o Pantanal. Todo mundo fala sim, que o Pantanal é a planície mais alagada do mundo, que o Pantanal é importante, né? Mas o Pantanal é completamente dependente da água que nasce no Cerrado. Sem a sim, água que nasce no Cerrado, o Pantanal está secando. Esse ano, o Pantanal está sofrendo muito com queimadas e cada vez mais seco. Cada ano que passa, o Pantanal está mais seco. E o problema do Pantanal são vários, mas um deles está aqui no Cerrado. Né? No que estão sim, destruindo o Cerrado, está afetando o Pantanal. Bom, dito isso, essa importância toda, aí eu caso com outra coisa que você já deve ter ouvido dizer do Cerrado, que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. isso Por que mesmo. o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo? Você tem árvores baixas aqui, que estão para fora da terra, mas as raízes delas são extremamente profundas. Então você tem uma Uhum, árvore que está aqui com 1 metro, mas a raiz dela tem metros e metros para dentro da terra ali, às vezes 3, 4 metros de profundidade. Essas raízes são fundamentais para que a água infiltre no solo. Sem sim, essas raízes, a água não tem a mesma permeabilidade. Então ela não uhum, infiltra, então ela vai bater na terra na hora que a chuva cair e vai correr e vai embora. Cai no rio, do rio ela continua correndo e daí ela vai embora para o sistema. Ela não vai sim, infiltrar. E essa infiltração é que reabastece os lençóis freáticos, que volta a realimentar essas nascentes, essas veredas, que são esses cursos d'água que vão correr para outros biomas e para outros locais depois. Então, quando sim, você desmata o cerrado, você está tirando essas árvores que vai impedir a infiltração da água. Vem a agricultura, a pecuária, o que, é que faz? Compacta o solo. Eles compactam o solo, você perde a permeabilidade, essa água não infiltra mais, os lençóis freáticos começam a baixar e essa água vai embora. Né? Você não tem essa água renovando, então os rios vão secando. Então nós estamos tendo problema com Araguaia secando, São Francisco secando, né? Vários rios aí que chega na época da seca, está na areia, no fundo, não é exagero. sim, Você atravessa o rio a pé. sim, sim, estão na E são areia vários mesmo. rios aqui que eu atravesso ele a pé essa época. Né? Vários rios que antes a gente transitava novamente, as canoas agora começam já a engastar. Então esse problema da água casa com outro problema da água, que é o uso da água para a produção de pecuária e agricultura. Usa-se muita água hoje dos rios, que já utilizava muito com bomba, bombeio a água do rio para diques, e desses diques usam os pivôs para você poder irrigar a agricultura. Então você tem aí milhões de litros de água por dia sendo usado para irrigar, porque antes você tinha uma safra de produtividade agrícola no Cerrado na época da chuva. Hoje os caras Uhum, tiram 2, 3 safras no ano. E essas, para você tirar a justamente. safra na época da seca, você tem que a água na safra, senão você não tira. Então, Tá. além disso, nós temos esse problema. E agora, recente, outras áreas produtivas do Cerrado, que antes não tinha agricultura, os caras estão furando poço artesiano de 400, 500 metros e Que usando isso? a água do poço para alimentar pivô. O que está fazendo isso? Abaixa o lençol Uhum, freático abaixou, as veredas começam a secar. Então nós temos tendo esse problema, sabe aonde? Lá naquela área da divisa Goiás, Minas e sim, Bahia, que é a área do sertão ali da vereda que a gente chama de veredas do Oeste Baiano ali. Aquela área é tá. uma área de agricultura que cresceu muito, Luiz Eduardo Magalhães, aquele lado ali, trouxe muitos benefícios para desenvolvimento, mas trouxe um Sim, prejuízo gigantesco para o meio sim, ambiente. As veredas daquela parte estão todas elas comprometidas. sim. Duas coisas interessantes que você falou aí agora há pouco. Uma delas com relação ao rio, os rios que nascem aí, tá? Por incrível que pareça, a gente tem alguma coisa em comum. Que eu moro na cidade que tem a nascente mais alta da bacia do Rio da Prata.
Tá? Ah, que legal. Então a gente tem, aí vocês têm o Rio da Prata, na verdade começa aí e daqui sai a bacia mais, a nascente mais alta, tá? Que é próximo à minha casa, por sinal, até. Eu Qual que é tô o no rio mesmo aí? bairro. Hã? Qual é o Oi? rio? Qual que é o rio que nasce Aqui aí? aqui é o Ribeirão Abernésia. No Ribeirão Ah, Abernésia que sai uhum, a bacia, a nascente mais alta da bacia do Rio da Prata, tá? uhum. E daí tem outra coisa interessante que, inclusive, um amigo nosso aqui, ó, o Cale, Calebel 98, eu acho que você deve até conhecer, ele falou aqui com relação à utilização do extrativismo vegetal sustentável para se ele pode ser usado para minimizar os danos causados pela agricultura aí na região de vocês, tá? Mas só que essa pergunta vem com uma outra coisa, uma questão importante. Eu acho que dificilmente tem uma região do Brasil que tenha a quantidade de espécie de fruta diferente que tem o cerrado. É impressionante a quantidade de árvores frutíferas que o cerrado tem. Tanto que rendeu 3 livros, né? Que eu tenho sobre a árvore frutífera do cerrado. Então, você vê isso, porque depois no final eles vão falar sobre o problema da agricultura. Mas você vê realmente que o extrativismo vegetal é sustentável, ele pode ser uma saída para o cerrado? Bom, a questão que eu coloco para esse tipo de análise é a seguinte: Ah, a produção, a grande produção agrícola do Brasil, ela não é voltada para alimentar as não. pessoas. Isso é ilusão, Não. a gente querer falar, vai ser pra... Não é alimento. Você vai produzir soja e milho para fazer Isso. ração, cana para Uhum. abastecer veículo, produzir álcool, Isso. produzir açúcar, e Uhum. café, algodão, para fazer roupa e tal. Quem produz alimento mesmo, assim, que é grande Sim. quantidade de alimento, é a agricultura familiar, em geral. Sim, Né? sim. Sempre Então, foi. esse extrativismo, essa produção para alimentar pessoas, ela é uma excelente ideia, deve ser apoiada, deve ser ampliada, Tá. porém, ela não vai eliminar essa outra produção, que é a mais agressiva, porque Sim. isso é commodity, isso aí é pura commodity. Soja é Isso não é mais commodity, é alimento. valor na bolsa. Então é para exportar. Soja é para exportar, para fazer ração, para Isso. alimentar. Aí ela acaba voltando para alimentar gado, frango Uhum. em outros países, né? Então esse vai ser usado para fazer ração, vai alimentar animais. Mas Sim. produção para pôr na mesa das pessoas mesmo, isso aí quem produz realmente é a agricultura familiar, é o pequeno Sim. agricultor, né? Então não vai ser essa. Então eu acho que esse tipo de produção, tanto agrofloresta, permacultura, todas essas práticas devem ser incentivadas, devem ser ampliadas, mas eu não vejo possibilidade dessa prática acabar com o outro modelo de agricultura. Porque aquele outro modelo de Entendi. agricultura, o objetivo dele é produzir riquezas. Então, não acredito Entendi que totalmente vai ser assim. a posição. Totalmente, concordo plenamente, infelizmente. Porque É. realmente deixou de ser alimento para ser commodities e hoje é discutido em bolsa de valores, é discutido em mercado internacional, não está mais nem no nosso patamar de conhecimento o que realmente é esse mercado, na verdade, de tão grande que ele é. E nós temos que aceitar que esse mercado hoje é o grande montante da balança comercial brasileira. Ano passado, Sim, eles foram responsáveis por 21% do PIB do Brasil. Então é difícil você justamente. competir com isso. Isso tem um peso muito forte, porque Sim, o que a gente precisa mudar, Celso, o que a gente precisa trabalhar é a consciência do consumo. O consumo sim, consciente. Porque o que sim. vai contrapor com isso é o consumo consciente. É você, por exemplo, de reduzir alguns consumos que implicam e fomentam esse tipo de produção. Né? Se você Justamente. consome.
E a gente fomenta isso, a gente acha que não, mas nós fomentamos esse modelo que nós criticamos. Minha Nossa, camiseta veio do agronegócio, né? isso, Meu celular que eu estou falando contigo né? tem várias coisas aqui que vem da mineração para produzir ele, precisou de mineração de vários metais que está aqui dentro. Então, assim, esse modelo é fomentado pelo consumo. Enquanto a gente Sim, não parar para rever nosso modelo de consumo, porque o consumo tem um poder muito grande. Você não vai ver ninguém produzindo algo se não tiver alguém para comprar, né? Então, justamente. hoje você vê o mercado internacional, por exemplo, a pressão que eles fazem hoje. Ah, eu não compro sua carne se ela vier do desmatamento. Ó, o Brasil está desmatando, vamos fechar as portas. Isso repercute e tem peso. Então, o Sim, consumo ele tem peso em quem produz, sabe? Então, a minha aposta é que as pessoas tomem consciência do que o consumo provoca e passem a falar assim, poxa, eu vou fazer por onde, vou fazer minha parte para evitar que eu fomente esse tipo de destruição, né? sim, entendi. Isso é muito interessante. Até indo para esse assunto já, até a gente conversou um pouco disso antes, com relação às principais áreas hoje mais frágeis para o desmatamento do cerrado. O que que você vê como quais são as áreas que são mais complexas hoje, onde está havendo a expansão agropecuária, que tem uma grande potencial para haver um desmatamento ainda maior no cerrado? Então, ó, eu vou voltar um pouquinho na escala do tempo para a gente Tá, entender esse processo. O tá. cerrado, que acontece com o cerrado? O cerrado hoje ele está sofrendo mais com desmatamento do que qualquer outro bioma, Sim, mas ele não sim, tem a com mesma certeza. visibilidade de uma Amazônia, por exemplo, né? Uhum, Então ele não tem a mesma visibilidade da Amazônia. Então lá tem pressão para não desmatar. Aqui você não tem o mesmo apelo. Então aqui a devastação ela é um pouco mais intensa nos últimos anos. Então o Cerrado até a década de 50, o Cerrado não tinha muitos olhos para cá. Aqui uhum, tinha fazendeiros, grandes fazendas, mas fazendas, criação de gado extensivo. O que é criação de gado extensivo? O cara chegava ali e soltava o gado. E uhum. aí, esse gado era retirado daqui de comitiva, os caras iam tocando a cavalo, o gado, 3 meses levando o gado para ser despachado para o Sudeste ali e tal. Tá. Então, até a década de 50 aqui não tinha grandes. Na década de 50, o Brasil, como políticas públicas, começou a olhar para o centro do Brasil. E começaram a olhar para cá com, vamos desenvolver o Brasil agora para o centro do país. E aí Brasília? veio Brasília para cá, vamos construir Brasília, vamos construir estradas para Brasília. Então vieram as estradas, vieram a infraestrutura, né? E aí quando você tem ali estrada, infraestrutura, foram criando malha viária, você começa a ter uma estrutura que aí você já Uhum. começa a tirar o gado de caminhão, você não precisa mais de levar o gado de comitiva. E aí a Sim, estrada chega na porta de uma fazenda asfaltada, essa fazenda já começa a ter viabilidade de vender muito gado. Então isso começa a desenvolver, sim, nesse período aí da interiorização do Brasil. Ali. Nessa época, entre 50 e 70, principalmente, os olhos voltaram para cá. E nesse meados aí, o solo do Cerrado ele é um solo que não é próprio para agricultura. O solo do Cerrado tem uhum. muito alumínio, muito metal. Aqui não é um solo próprio para agricultura. Mas as pesquisas científicas conseguiram corrigir o solo do Cerrado. Os caras Sim. chegaram a um ponto que eles acertaram o solo do cerrado. Então, hoje, a calagem que eles fazem no solo, Uhum. várias técnicas agrícolas, você pode corrigir o solo do cerrado. E aí, você criou um cenário perfeito para a agricultura, porque você tem o solo corrigido, uma estação definidíssima de 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Você tem aqui aqueles chapadões planos, assim, que é perder de vista Justamente. tudo plano, então você mete uma colheitadeira ali e vai embora, você não tem terreno acidentado. Então você tem aqui terrenos planos, chuva certinha e solo bom. Então nisso, a agricultura viu um paraíso para crescer. E essa onda da agricultura, ela foi crescendo, vindo do sul e do sudeste, entrando por São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul aqui. Aí começou a ir para o norte. Até o Tocantins, a parte baixa do Tocantins, o Cerrado está extremamente devastado. Você olha, quase não sobra remanescente mais. Então a Tá. parte sul, então, hoje eu divido o Cerrado em dois blocos.
a parte norte do Cerrado e a parte sul do Cerrado. Então, a parte sul do Cerrado não tem muito o que desmatar mais, porque os caras desmataram quase tudo. Do Entendi. Tocantins para cima, tem uma região que resta os últimos grandes remanescentes do Cerrado. Essa região a gente chama de Matopiba, porque é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Hoje é a região onde se concentra o avanço da fronteira agrícola no Cerrado. É onde restam os grandes remanescentes do Cerrado, estão ali, e onde mais avança o desmatamento do Cerrado, e é a maior preocupação hoje, falando de Cerrado, é essa região, para conter o desmatamento nessa região. Então, vamos dizer assim que hoje a maior ação que tem da Guardiões do Cerrado está voltado para a região da Matopiba. Não, não. Não, Lá o problema é maior, tá, mas a gente está trabalhando, a gente atua em Goiás, Distrito tá, Federal, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho de Minas, um pedacinho da Bahia e um pedacinho do Tocantins, nas divisas tá. com Goiás ali, entra um pouquinho só. Nosso foco é esse miolo de Goiás, porque como a gente é baseado aqui em Goiânia, Brasília, essa região, Tá, é inviável para a gente atuar entendi. longe, até porque a gente tem pouquíssimo recurso financeiro até para atuar aqui, não teria nem... Tá, O que a gente faz para esse tipo de trabalho é, às vezes, colaborar com o estudo de ecologia de paisagem, alguma coisa que volta para análise mesmo em macro escala espacial. Mas ações pontuais então aí. são aqui no centrão do Cerrado, onde o negócio está praticamente tudo desmatado já. Entendi. O que a gente está O tentando Jorge, fazer é segurar o restinho que resta mesmo, não deixar acabar. tá. O Jorge Souza, que é um grande seguidor nosso aqui, ele falou aqui com relação às nascentes. A gente já falou sobre isso, Jorge, tá bom? E depois você dá uma olhada na live completa, que você chegou um pouco atrasado, mas a gente falou que aí realmente é o berço de algumas das nascentes dos rios mais importantes do Brasil, tá bom? E aí, ó, tem um paraguaio aqui, amigo nosso também, dando saudações direto do Paraguai aqui também, tá participando da Olá, live. que tal? Eu sou um apaixonado pela América do Sul, assim, sempre quando é possível, eu vou para países da América do Sul, né? Inclusive eu preciso conhecer o Paraguai, que eu não conheço ainda, tá? Eu já tive alguns, mas o Paraguai eu não tive ainda. Então, deixa eu te contar uma curiosidade, não sei se você sabia disso, mas o Cerrado ele entra um pouquinho no Paraguai. Sim, 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 entra. É uma Sim. pontinha do Cerrado fora do Brasil. No Paraguai, eu acho que tem uma E, pontinha na Bolívia também. então, daí uma coisa importante que você falou aí também, com relação ao Cerrado, e essa. Você disse já hoje para mim que você visita vários parques. Quantos parques tem de proteção hoje no Cerrado? Você tem uma ideia? Bom, em números, você me apertou, porque eu não vou lembrar de cor todos os números, porque são muitos estaduais, municipais, federais. Tá, Vou te falar em área coberta, porque aí eu vou saber te tá, falar, porque em números realmente são tá, muitos, né, contando os tá. estaduais, municipais e federais. O Uhum, Cerrado, desses 2 milhões e 30 e poucos mil quilômetros quadrados que ele tem, que eu te falei, o Cerrado sim, hoje só tem 8% do território protegido. E aí sim, entra todas as unidades de conservação, parques, tá. APA, RESEX, tudo, RPPN, 8% preservado. Desses 8%. 8%, só 3% é proteção integral. E aí são os parques. Os Tá. parques são a unidade de conservação de proteção integral. Os outros 5% que tem protegido são áreas que a gente chama de uso sustentável. Que é o Tá. quê? Por exemplo, as APAs são assim. Mas a APA é uma área considerada de proteção ambiental, mas o cara, por exemplo, tem uma fazenda ali, a fazenda continua sendo dele. Ele vai ter um ou outro critério ali para usar aquela área, mas aquela área não é de proteção integral, né? Ela é uma Uhum. área que tem uso. O cara pode criar gado numa APA, pode plantar numa APA, ele vai ter ali uma série de restriçõezinhas, mas ninguém costuma fiscalizar isso. Então a APA não Eu, é uma eu coisa moro muito numa APA, séria, tá? Eu moro né? numa APA. APA Sim, então entendo você bem. sabe, você vê, você Eu está com uma moro. residência dentro da unidade de conservação. Sim, sim. Eu Entendeu? moro numa APA estadual e federal. Sim. Aqui tem uma sobreposição de APA. Olha lá, o nosso amigo paraguaio falou que lá tem 3 parques nacional no Cerrado.
Ah, tá? Lá no legal. Paraguai, tá? E é Sobre muito essas. importante a conservação de araras. Pô, Então ele legal, falou, legal. Só pegando mais o gancho dessa, para concluir o raciocínio dessa parte das áreas de proteção do tá, Cerrado, esses 3% que a gente tem de áreas de proteção integral estão nossos parques nacionais, que são as grandes áreas protegidas do Brasil, realmente, são os parques nacionais. E nós visitamos muito parques, igual você vê, porque é o seguinte, nós temos uma campanha, uma briga que nós compramos para que se valorize, para que se valorize, para que se valorize tá, muito nossos parques nacionais. Nossos sim, parques nacionais são nossos tesouros, sim, guardam o que sobrou da nossa biodiversidade aqui no Cerrado e com precisam certeza. ser protegidos. E todos os parques nacionais hoje, o ICMBio criou o uso público. Então, nossos parques são visitáveis, né? Sim, São pontos turísticos. E é o que eu sempre digo: vão, visitem, conheçam nossos parques, visitem. Porque quando você visita um parque, você está mostrando para o governo, para o poder público: ó, isso aqui é legal, eu gosto disso aqui, eu valorizo isso aqui. Então, aí você fomenta o turismo na região, você sim, desenvolve a cidade em volta. Geralmente, cidades vizinhas de parque, elas não gostam muito do parque. Elas têm um pouco é de pura problema com verdade. o parque. Existe conflito, porque sai bicho dali do parque, come gado, sai bicho, come galinha. O cara antes que andava ali, pescava no rio dentro do parque, hoje não pesca mais, então ele tem aquela birra do parque. Quando você desenvolve o turismo ali, desenvolve a região, gera emprego, é guia, pousada, restaurante. O cara começa a Sim, olhar para o parque e falar: opa, isso aqui é bom para mim, esse parque é legal, com não é ruim. certeza. E aí o que acontece? O parque que eu uso de exemplo, no Brasil, é claro, tirando os grandes exemplos, Iguaçu, Uhum, e Noronha, né, que já são parques consolidadíssimos, eu sempre me refiro ao Parque da Chapada dos Veadeiros como um exemplo. fantástico. Mexe no Parque da Chapada para você ver a briga que você vai Ah, comprar. Porque a com comunidade certeza. em volta ali abraçou o parque, cara. Eles abraçaram o parque. Você mexe com qualquer outro parque do Brasil aqui, eu já vi vários casos absurdos, não dá nada. Mas se você Não. mexer em Veadeiro, você vai comprar uma briga que você não acredita. Porque a comunidade em volta já viu que o parque é o que sustenta aquele desenvolvimento, aquela receita que eles têm do turismo, que dá qualidade de vida. Então eles já É, viram que o parque é patrimônio deles e ninguém é, toca. vai para Alto Paraíso de Goiás e fala mal do Parque do Chapada pra você, dos veadeiros. Vai. Vai Tanto lá. é que nesse caos que a gente vive, nesses últimos anos de ataque ao meio ambiente, Uhum. o Parque da Chapada dos Veadeiros foi aumentado, ampliaram a área do parque de 60 Aí, mil para 240 mil hectares. O parque cresceu 4 fantástico, vezes. E aí, com igual eu te falo do certeza. conflito, os fazendeiros em volta lá, direto, fogo no parque, fogo no parque. Então, assim, Aí, por ó, isso, por conflito, os caras não gostam do parque. tem um guia aqui, ó, o Sérgio, ele é guia lá na Chapada. Ele concorda Ah, plenamente com o que você está falando. mora no paraíso, o Sérgio mora no paraíso. Então, ó, inclusive, acabou de fazer uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que fizeram a mesma pergunta com relação à Caatinga, na live que a gente fez sobre Caatinga, sobre políticas públicas para a Certo. conservação do cerrado, tá? Na Caatinga a gente chegou na seguinte, não sei se é a mesma situação, que a política atrapalha a política pública, entendeu? Eu não sei Cara, se é a olha, mesma situação de vocês aí. vou te falar o que eu penso sobre Tá, isso. Isso aí, como não é uma área de pesquisa nossa, da instituição, eu vou tá. dar pitaco pessoal aqui. Vai, manda Não, ver. não, Isso mesmo. não vou, porque isso é uma questão muito ampla, né? Mas eu penso o Sim. seguinte, cara, a política é necessária e política não atrapalha. Eu não acho que política atrapalha. A política é difícil, porque são ideias e Sim. interesses diferentes conflitando o tempo todo. O que não pode acontecer é o que nós temos feito nos últimos anos na conservação. Nós contra eles, né? Nós Isso. contra os políticos, nós contra os agricultores, nós contra os pecuaristas. Não, tem muito pecuarista que quer conservar, tem muito agricultor que quer fazer certinho, que está disposto a ceder um pouquinho, tem Uhum, muita gente na política interessado em fazer as coisas pelo melhor caminho, e o que uhum. precisa é ciência, cara, dados para mostrar para os caras e falar que o caminho é esse. E Sim. aí
a sociedade ir lá e pressionar. Porque assim, a gente bota a culpa na política, mas quem é a política? A política é a representação da sociedade. A política não é um ente que surgiu ali. A política representa a sociedade. E enquanto a sociedade não entender o que está acontecendo, lá em cima não vai mudar. Então, por isso que o nosso trabalho aqui é empenhado em quê? Em educação ambiental, educação científica. A gente tem muito corpo a corpo com o pessoal da zona rural, fazendeiro, pequeno produtor. E pesquisa para não chegar para o cara e falar assim, eu acho isso. Não, aqui eu estou te mostrando um estudo, um dado. Se você se matar ali, vai acontecer isso. Então eu acho que esse é o caminho, entendeu? É estudo e pesquisa. Claro que vai sempre existir lobby, né? E o lobby tem que ser combatido por pressão social. Vou te lembrar do governo do Temer. Os caras queriam explorar a Renca, que é aquela reserva que eles queriam minerar na Amazônia. Sim. Devido a uma extrema manifestação das pessoas nas redes sociais, os caras recuaram. Recuaram por quê? Porque a pressão popular ela tem efeito. Entendeu? Ela tem efeito. Então as pessoas têm que estar atentas, vigilantes e informadas. E quem é responsável por informar as pessoas são quem está pesquisando na área. Né? Então a gente tem isso como missão. Informar as pessoas, educar as pessoas, para falar para elas, aqui é o estudo, e esse é o problema, a gente precisa cobrar isso, porque senão vai acontecer isso. Pronto. Eu acredito nesse caminho. Eu não vejo a política como um problema. Eu vejo a política como um caminho difícil. Eu vejo uma situação muito complexa com relação a isso, que é o seguinte. O meio ambiente no Brasil, em termos políticos, a população nunca exigiu o meio ambiente num plano de governo. Não é você pode ver que não é nenhuma meta importante para um governante falar o que ele vai fazer em relação ao meio ambiente do país. Porque o brasileiro, como você disse, a questão de conhecer parque, visitar parque, conhecer o meio ambiente brasileiro, falta o conhecimento do brasileiro de modo geral sobre o que é o meio ambiente, a importância dele na nossa vida, do dia a dia, porque nós estamos diretamente inseridos. Quer ver um exemplo básico? Você falou do rio mais importante do Nordeste, que é o São Francisco, tá? Que está sofrendo fortemente com a baixa do nível do rio tá absurda, principalmente por causa dos problemas encontrados desde a sua nascente, certo? E hoje, o que está acontecendo? Estão fazendo transposição no Rio São Francisco sem resolver o problema do rio. Você está diminuindo a quantidade de água do rio, do seu leito, entendeu? E daí o que acontece? Já tá com pouca água, mas a gente vai fazer um negócio que vai salvar o Nordeste. Nós vamos tirar a água desse rio que está minguando para salvar o Nordeste. Então não tem uma ação, você não vê uma ação do governo para realmente resolver o problema da água do São Francisco. O que a gente vê são ações igual da sua ONG, que faz ação junto à comunidade local, que faz ação junto aos fazendeiros, sobre a importância de manter o manancial, de manter a mata ciliar na nascente. Então, eu acho que esse tipo de política pública é que falta para o governo, entendeu? De realmente dar um incentivo, igual aconteceu numa cidadezinha aqui, ó. Vou citar um exemplo básico para você. Tem uma cidadezinha do lado de Campos do Jordão aqui, em Minas Gerais, que se chama Extrema. Eles fizeram uma ação com relação às águas da cidade, que hoje todas as nascentes do Extrema estão preservadas. E o governo local, a prefeitura, incentivou isso e deu condições para que isso fosse feito. Então eu acho que é esse tipo de política pública que falta ainda no Brasil, entendeu? Aí não estou falando de política, eu estou falando de política pública mesmo, sim, de ação, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou te falar, assim, minha opinião sobre isso é o seguinte: está engatinhando, mas já existem boas iniciativas. Por exemplo, aqui na região tem acho que não sei se isso é a nível nacional, acho que até a nível nacional, tem um programa chamado Produtores de Água, que o governo paga para os proprietários que reflorestam a nascente para a produção de água, para reabastecer os mananciais. Tem dado bom resultado,
Porque o fazendeiro, às vezes, ele precisa de um incentivo ali. Porque por que eu não vou desmatar essa área? Eu podia estar ganhando dinheiro plantando aqui. Com certeza, com certeza. Então, eu deixar a mata em pé, eu estou fazendo isso para quem? Para beneficiar a sociedade. Então, nada mais justo que a sociedade retribua isso. Então, eu sou a favor dessa vertente. Eles pagam por serviços ambientais. Eu acho que serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais é um conceito super novo, de 10, 15 anos. É fantástico. Mas que é um futuro brilhante. Então, isso eu vejo isso. Outro exemplo, eu vou falar aqui do meu estado, da ação do órgão ambiental do meu estado. Eles têm falhas? Tem, todos os órgãos têm. Mas os caras começaram a desmatar na Chapada dos Veadeiros. 2 vezes lá, em 2 ocasiões diferentes. Abriram uma área gigantesca lá na Chapada dos Veadeiros. A Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado, cara, foi lá e enquadrou os caras, meteram uma multa milionária e fechou a área, embargou a fazenda e ferro neles, entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. A secretária foi lá pessoalmente, se impôs, multou e acabou. Então, assim, tem dificuldades? Tem problemas? Tem, mas eles podem não ser a melhor coisa do mundo, mas é o que ainda nos resta para recorrer, e nós não podemos crucificar os caras, sabe? A gente tem que cobrar Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Estou falando no contexto geral. Tá. O que a gente tem que aprender também, nós como cidadãos, nós temos o dever de entender a importância dos biomas, a importância que tem a água, né? Porque imagina só, igual você falou, o Pantanal tá atravessando por uma seca, né? E a cada ano está mais seco o Pantanal, na época de chuva. Cada vez o Pantanal está mais seco. Esse dia atrás, as cataratas do Iguaçu estavam aparecendo a Cachoeira do Véu da Noiva, aqui de Campos do Jordão, de tão pouca água que tinha, sabe? Então, isso é um problema de ordem nacional. Esse é que eu acho da questão. E as pessoas, infelizmente, Douglas, em sua grande maioria, não encaram isso como devem ser encarado. Entendeu? Sabe por quê? Colocou-se uma questão também muito importante, Douglas, que, não, mas isso daí vai dar problema no futuro. Isso vai dar problema no futuro. Isso aí vai dar problema no futuro. Não, o problema é agora. É agora. É que o futuro chegou, né? Isso mesmo. O futuro chegou. Isso mesmo. Tá? Então, Douglas, é o seguinte. E com relação a... Eu acho assim que você está perfeitamente certo, tá bom? Perfeitamente certo. E com relação à política, é isso mesmo. A política tem que agir da maneira que você falou, tem que ir lá punir, tem que autuar, tem que botar a cara a tapa mesmo, tá certíssimo? A gente tem que cobrar, igual você falou, as pessoas têm que estar informadas, porque as pessoas têm que cobrar, né? As pessoas têm que exigir. Sim, com certeza. E, Douglas, é belíssimo o trabalho que vocês estão fazendo aí, viu? De verdade. Parabéns mesmo. Muito obrigado mesmo. Com pouco dinheiro, com pouco recurso, tá? Vocês estão conseguindo... Essa parte é doída. Né? Essa é terrível. Antes a gente tinha uma vantagem antes, porque muitos de nós aqui estamos nos programas de pós-graduações de universidade, né? Eu estou no doutorado, tem colegas do mestrado, etc. Então, antes, a gente ainda tinha bolsa de pesquisa do governo para pesquisar. Então, todos nós temos nosso trabalho, todo mundo é voluntário na ONG, ninguém recebe na ONG, aqui nós somos todos voluntários. Né? Ninguém recebe dinheiro da ONG para trabalhar. Então, cada um tem seu trabalho. Né? Então, caiu aqui, né? Tranquilo. Sossegado. Okay. Normal. Todo mundo aqui tem seu trabalho, a gente tem seu trabalho, só que aí a gente tinha as bolsas de pesquisa, mas como as bolsas foram cortadas de 2019 para cá principalmente, ficou mais complicado, né? Para a gente ficar investindo grana do próprio bolso na pesquisa e tal. Mas, assim, a gente tem recorrido a financiamentos coletivos, assim, a galera tem abraçado, tem ajudado. Hoje mesmo chegou um presente pra gente aqui. Nossa, vou ficar com o celular na mão, bicho, porque tá difícil aqui o suporte. Tá caindo, vou ficar segurando ele na mão. Beleza. Hoje chegou pra gente aqui mesmo 100 pilhas novinhas que a gente recebeu aqui. Vou até agradecer aqui aos nossos doadores aí, o suporte. Por favor. Porque a gente trabalha muito com câmera de armadilha fotográfica, monitoramento de fauna. Então, são essas câmeras aqui. Né? Elas ficam na árvore, quando o bicho passa, ela grava.
E aí, cara, a gente tava sem pilha, cara. Não tinha, porque cada compra de pilha dessa, pô, sai 200 e tantos reais. E por mês você tem que comprar aí 150, 200 pilhas, né, pra manter essas câmeras. Cada câmera dessa vai 8 pilhas. E a gente tava sem pilha para ir para campo, né? Nunca tinha chegado nessa situação. E aí nós, assim, nossos apoiadores aí, mandou a gente para campo de novo. Nós estamos indo agora, está lá. Por favor, pode falar o nome deles aí, fica à vontade. Se Bom, você quiser. cara, eu vou agradecer geral, porque eu acho que se eu for falar o nome aqui individual, eu vou esquecer algum vai ficar feio para mim esquecer alguém aqui. Então eu vou deixar geral a todo mundo que apoiou aí nossas campanhas do Catarse, ou as pessoas também que compram nossos produtos na nossa loja virtual. A gente tem alguns produtos em homenagem à nossa fauna do Cerrado. Por exemplo, vou te mostrar uma aqui do Lobo Guará e tal. A gente tem umas canequinhas, porta-copo. Galera compra na nossa página lá, esse recurso a gente usa para operações em campo. Tá, se quiser falar a página e qual é, fica à vontade. Vai, divulga aí. Não, a nossa campanha no Catarse tem um link na nossa bio aí do Instagram, tem o link lá da campanha do Catarse, né? Que é só catarse.me/eu amo Cerrado, mas está na nossa bio. E a nossa loja virtual, a gente sempre posta no history o link da loja, mas é guardiões-do-cerrado/lojaintegrada.com.br. Mas é só entrando em contato com a gente do Instagram, a gente manda tudo aí que precisar. Que legal, cara. Mas é muito legal isso, porque você vê, que nem você falou, está 9 anos, né, nesse trabalho, né, junto com a ONG, e você vê que é um trabalho que realmente vale a pena e que você passou a conhecer de uma forma absurda o Cerrado, conseguiu transmitir hoje aqui um monte de informação que muita gente não sabia, tá? Isso foi fantástico e valeria outras lives, tá? Com certeza, porque foi muito legal descobrir tudo que a gente descobriu aqui hoje do Cerrado. Aliás, eu adoro o picolé das frutas do Cerrado, que é muito bom. Nossa, tem vários. Que delícia, Eu vou te falar o seguinte, cara, a gente vai para campo direto, não tem uma ida para campo que você não tem ali alguma espécie de fruta para você degustar ao longo do ano. Cada época tem sua fruta. O ápice é novembro, quando chega o piqui. Aí acabou, aí é a melhor do ano. Né? A melhor do ano? É mesmo? Que legal. Então, não sei se você já experimentou o piqui. Cara, eu nunca experimentei piqui, você acredita, cara? Eu preciso fazer isso. Quando você vier para cá, eu vou fazer uma galinhada com piqui para você. Opa, aí sim. Então, inclusive eu preciso ir para Goiás, cara, sabia? Eu tive vários convites de ir para ir já, para conhecer, entendeu? E eu tenho clientes de Goiás também, de Caldas Novas, tá? E não tive a oportunidade de ir ainda, meu amigo. Venha, e quando você vier, já sabe, né? Como bom goiano, pouso e frango com piqui você já tem. Opa, isso é bom. Então, e eu queria saber assim, você quer falar mais alguma coisa? Porque assim, eu achei que a explanação sua foi perfeita, tá? O Cerrado, ele é importantíssimo, ele compreende 1/3 do Brasil, que é uma área gigantesca, né? Que é todo o centro do Brasil, está dentro do Cerrado, né? Você disse que tem uma discussão também se o Pantanal é cerrado ou não, né? Se está ali... Isso é uma discussão da literatura científica, né? Tá. Porque existem alguns autores, e autores renomados, autores importantes, que questionam a separação dos dois biomas, Cerrado e Pantanal. Porque uma das coisas que define um bioma, entre outras, é a quantidade de endemismo de espécies. Ou seja, endemismo é o quê? Espécie que ocorre só naquele bioma, só naquele local. E tal. Então, a quantidade de endemismo é muito pouca entre o Cerrado e o Pantanal. E você tem áreas dentro do Cerrado, por exemplo, a área que a gente chama de Pantanal do Norte, ali no Vale do Araguaia, que são áreas muito parecidas com o Pantanal, que são as áreas do Cerrado que alaga. Então, existem autores aí que questionam essa questão do Cerrado e o Pantanal serem biomas diferentes, né, que acham que é para ser a mesma coisa e tal. Porém, isso é uma discussão científica, né? Mas oficialmente são biomas separados, né? O Pantanal é um bioma, o Cerrado é outro. Mas essa discussão aí, ela existe, né? Existe essa discussão. O que aconteceu no final das contas o Pantanal hoje tem uma visibilidade internacional muito grande, acaba que ele tem mais visibilidade, e o Cerrado nem tanto, assim, o Cerrado
Pantanal quase todo Pantanal é patrimônio da humanidade, né? O Cerrado não tem esse tombamento e tal. Então, entendi. Uma coisa, inclusive a Daiane aqui, ela falou que ela faz pesquisas de plantas aromáticas do Cerrado e ela também está sem bolsa e trabalhando na pesquisa. Tá? Você falou a questão das bolsas, né? Ela também perdeu a dela e realmente tem muita gente que estuda o Cerrado. Isso aí muita gente estuda o Cerrado, não é, Douglas? E a Daiane tem um material de pesquisa gigante, né? O Cerrado tem mais de 12 mil espécies de plantas. Então daí você imagina. Descritas, né? Sem contar as que a gente não conhece ainda. Das descritas tem 12 mil espécies de plantas. Que fantástico. É uma riqueza gigantesca de flora, de fauna também, mas de flora o Cerrado é absurdamente rico, né? Aí, ó, pediram até uma indicação de literatura aqui. Sobre Se o quê? você para indicar literatura do Cerrado, tem alguma coisa para indicar? Assim, se for literatura científica, né, são vários artigos que eu poderia deixar aí depois você vai deixar a live salva, eu posso deixar no comentário vários links de artigos de literatura científica. Se não tiver interessado na literatura científica, aí os textos são em inglês, a linguagem é muito técnica, mas se quiser um texto mais palpável, tem um livro do ICMBio, que é fantástico sobre o Cerrado, eu tenho ele em PDF. Se alguém se interessar nesse livro, é só mandar uma mensagem no privado aí na ONG, no livro, manda esse livro em PDF. Tá. O Ministério do Meio Ambiente tá dando uma travada. Peraí. Voltou. Travou de novo. Voltou. Aí. Então, pode falar. Se alguém quiser o livro do ICMBio, manda no privado um e-mail aí no nosso privado da ONG aí no inbox do Instagram que eu envio o livro por e-mail em PDF. Eu tenho ele em PDF. Tá dando uma travadinha agora aqui no Douglas. Sua tá travando. Vai. O Douglas, tá dando uma. Douglas, aí, voltou. É que deu uma travada. Você falou do livro em PDF, do ICMBio, beleza? Que você vai deixar aqui o link, né? Para o pessoal. O livro, como ele é em PDF, se alguém quiser, é só mandar lá no inbox, manda por inbox. Olha, bem no final, tá dando umas travadas no Douglas aqui. Vamos ver se ele volta. Aí, o Douglas, tá dando umas travadas, agora liberou de novo. O Instagram deve estar querendo derrubar a gente, deve estar no finalzinho da live já aí. Então é o seguinte, ele vai deixar manda lá, que ele manda no inbox para ele, que ele manda o livro, ok? Isso. Travou de novo. E eu indico que eu adorei, e eu indico também o livro Frutas do Cerrado, que é fantástico, tá? Muito bom também, vale a pena, que é um livro sensacional. Tá bom, Douglas? Esse livro Frutos do Cerrado tá. Tá. Aí, espera aí agora, tá voltando. Vamos ver, o Douglas tá travando justo no final. Aí. O Douglas, e com relação ao Mata Atlântica, que o pessoal tá falando aqui, já está programado uma live sobre Mata Atlântica, tá bom? Em breve, ok? Pro pessoal, quem quiser assistir. Eu peço desculpa, mas eu não me atrevo a falar sobre outros biomas, que realmente eu só conheço, assim. Não, beleza. Não, é só que o pessoal tá comentando sobre o Mata Atlântica, eu só dei um toque para eles. E outra coisa também, Douglas, vai ter uma live aqui essa semana ainda sobre animais do Cerrado, tá? Para quem quiser ver, vai ter uma live aqui que vai valer a pena muito também. Vamos ver se o Douglas volta para ele se despedir. Ô Douglas, vamos ver se você volta com... Douglas, pode falar suas considerações finais aí. Fica à vontade. Bom, eu primeiro acompanho vários, gosto muito, eu estou assistindo várias suas aí e tenho gostado dos temas. Parabéns aí por estar fazendo e tal. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que tirou um tempinho aí para vir aí conversar com a gente, para acompanhar. Me coloco à disposição de quem quiser vir mandar e-mail, mandar mensagem aí no Instagram para a gente tirar dúvida. Estou à disposição. Isso mesmo, tá? Então, gente, muito obrigado por todo mundo que esteve aí, tá bom? Foi ótimo, adorei fazer a live com você. Vai, pode falar, Douglas.
Pessoal que estiver assistindo aí, que quiser, dá uma entrada lá no nosso link da campanha para dar uma olhada, ver se está em pé, ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo. Agradeço aí. Bom, e eu já deixo aqui de pronto que pode contar com a minha ajuda. Vou entrar lá, já vou ajudar a campanha de vocês, com certeza. Tá bom, Muito obrigado, Douglas? Celso. Muito obrigado mesmo. Tá? E eu, de verdade, quem puder ir lá ajudar, porque esse pessoal faz um trabalho fantástico e merece muito nossa ajuda. Tá bom? De verdade mesmo. Tá? Muito obrigado mesmo, coração, cara. Tá? Então, Douglas, como tá falhando um pouco, pessoal, então a gente vai acabando a live por aqui. E tem mais live essa semana, nós vamos falar mais de Cerrado, sobre os animais do Cerrado, a preservação da fauna do Cerrado. Também a gente vai fazer uma live aqui. Já vou convidar o Douglas para estar aqui com a gente também, participando da live. Ok? E todo mundo que participou, tá? Muitíssimo obrigado. Que o objetivo das lives aqui é fazer todo mundo entender a importância do meio ambiente no Brasil. Aí, ó, ele ama o Cerrado, eu também, com certeza, tá? Então, nós vamos, com certeza, eu acho que a gente vai conseguir, aos poucos, plantar a sementinha para mudar a mentalidade de todo mundo com relação à preservação de todo o ecossistema brasileiro. Beleza? Douglas, obrigado de novo, tá? Fica com Deus aí e tamo junto, pode ter certeza, tá? Eu vou te Obrigadão, um visitar. abraço. Tô te Beleza? aguardando, Um hein? abraço. Beleza, pode deixar. E você também está convidado para vir para a cidade mais alta do Brasil, Puxa, beleza? quase Campos do Jordão, tá convidado. de Campos do Jordão aí, você. É isso aí, com certeza. Tá bom? Abraço. Abraço.